Confira as principais análises estatísticas para os jogos de hoje. Para o mercado de gols envolvendo o Torino, a nossa dica é over 1,5. E por que essa aposta? Simples. O histórico do Torino mostra uma consistência impressionante em partidas com mais de 1,5 gols no placar final, prometendo sempre muitas emoções e bolas na rede. Analisando os confrontos recentes, o time do Torino entregou resultados bem dinâmicos. Contra o Parma, o placar foi de 4-1, totalizando 5 gols na partida, sendo 4 para o Torino e 1 para o Parma. Em seguida, no duelo com o Napoli, o resultado final marcou 2-1, somando 3 gols, com 2 para o Napoli e 1 para o Torino. Diante da Lazio, o Torino venceu por 2-0, com os 2 gols da equipe do Torino. Em um embate contra o Genoa, o placar foi de 3-0 a favor do Genoa, com todos os 3 gols da equipe do Genoa. E, por fim, no confronto com o Bologna, o resultado foi de 1-2, totalizando 3 gols, sendo 1 para o Torino e 2 para o Bologna. Percebemos, portanto, que em todos esses jogos o total de gols superou a linha de 1,5, confirmando a forte tendência do Torino para partidas movimentadas. Para o mercado de total de finalizações no alvo em jogo envolvendo o AC Milan, a nossa dica é over 3,5. E por que essa aposta? Simples. As partidas do AC Milan têm apresentado um bom número de finalizações no alvo de ambas as equipes, superando consistentemente essa linha. Analisando os confrontos recentes, no jogo contra o Lazio, que terminou 1-0, o total de finalizações no alvo foi de 5, sendo 2 para o Lazio e 3 para o AC Milan. Diante da Inter, em partida que ficou 1-0, registramos 4 finalizações no alvo, com 2 para o AC Milan e 2 para a Inter. Em outra ocasião, contra o Cremonese, onde o AC Milan venceu por 0-2, foram nada menos que 9 finalizações no alvo, sendo 3 para a Cremonese e 6 para o AC Milan. No embate frente ao Parma, que teve placar final de 0-1, também vimos um total de 9 finalizações no alvo, sendo 6 para o AC Milan e 3 para o Parma. Por fim, no empate em 1-1 contra o Como, o jogo somou 8 finalizações no alvo, sendo 4 para cada equipe. Todos esses resultados demonstram claramente a tendência de jogos movimentados e com muitas oportunidades de gol para o AC Milan e seus adversários. Para o mercado de total de finalizações no alvo em jogo envolvendo o Torino, a nossa dica é over 6,5. E por que essa aposta? Simples. Os confrontos do Torino frequentemente ultrapassam essa marca, indicando equipes que buscam muito o gol e arriscam bastante de longe. Em um jogo recente entre Torino e Parma, o placar final foi de 4-1. As finalizações no alvo totalizaram 9, com 6 para o Torino e 3 para o Parma, superando a linha. Em outro embate, quando o Napoli enfrentou o Torino, o placar terminou em 2-1. Neste jogo, foram 13 finalizações no alvo, 9 para o Napoli e 4 para o Torino, novamente superando a linha proposta. Na partida contra a Lazio, o Torino venceu por 2-0. As equipes juntas somaram 8 finalizações no alvo, com 5 do Torino e 3 da Lazio, o que garantiu mais um acerto. O jogo entre Genoa e Torino terminou em 3-0. Foram computadas 8 finalizações no alvo, sendo 5 do Genoa e 3 do Torino, confirmando a tendência. E para fechar, no confronto contra o Bologna, que terminou 1-2 para os visitantes, tivemos um total de 9 finalizações no alvo, com 2 do Torino e 7 do Bologna, evidenciando a busca constante pelo gol. Para o mercado de gols esperados no jogo envolvendo o AC Milan, a nossa dica é o over 1,5. E por que essa aposta? Simples. O AC Milan tem mostrado uma forte tendência de partidas com um volume de gols esperados totais superior a 1,5, indicando uma boa criação de chances por ambas as equipes. Analisando os confrontos recentes, vemos essa consistência. Em um jogo contra a Lazio, o placar final foi de 1-0. Apesar do resultado apertado, o total de gols esperados na partida atingiu 1,81, com 0,42 para a Lazio e 1,39 para o AC Milan, e o over 1,5 gols esperados se confirmou. Em outro embate, desta vez contra a Inter, o placar também foi de 1-0, mas os gols esperados somaram 1,87, com 0,85 para os mandantes e 1,02 para os visitantes, e a linha do over 1,5 gols esperados foi vitoriosa mais uma vez. Quando o AC Milan enfrentou o Cremonese, a vitória foi de 0-2. O volume de chances foi ainda maior, com um total de gols esperados impressionante de 4,63, sendo 0,99 para o Cremonese e 3,64 para o AC Milan, o que resultou em mais uma vitória para o over 1,5 gols esperados. Contra o Parma, o placar ficou em 0-1. O registro de gols esperados totais foi de 1,99, com 1,54 para o AC Milan e 0,45 para o Parma. Mais uma vez, o over 1,5 gols esperados se confirmou novamente. Por fim,
fim, no duelo com o Como, que terminou em 1-1, o total de gols esperados atingiu 2.11, sendo 0.77 para o AC Milan e 1.34 para o Como, o que mais uma vez garantiu a vitória para o over 1,5 gols esperados. Para o mercado de gols esperados XG envolvendo o Torino, a nossa dica é over 1,5. E por que essa aposta? Simples, as partidas do Torino demonstram uma alta expectativa de gols, refletindo a criação de diversas oportunidades de balançar as redes. Analisando os últimos confrontos, essa tendência é bastante clara. No jogo do Torino contra o Parma, que terminou com o placar de 4-1, o total de gols esperados no jogo foi de 2,77, sendo 2,20 para o Torino e 0,57 para o Parma. Quando o Torino enfrentou o Napoli, em uma partida que terminou em 2-1 para os donos da casa, os gols esperados alcançaram 1,70, com 1,04 para o Napoli e 0,66 para o Torino, diante da Lazio, em um jogo que o Torino venceu por 2-0. O XG totalizou 1,75, com 0,70 para os mandantes e 1,05 para os visitantes. Em uma visita ao Genoa, onde o placar final foi de 3-0 para o time da casa, os gols esperados somaram 2,47, sendo 1,87 para o Genoa e 0,60 para o Torino. E, por fim, o confronto em casa contra o Bologna, que terminou com o placar de 1-2. O total de gols esperados ficou em 1,74, com 0,42 para o Torino e 1,32 para o Bologna. Em todos esses 5 jogos, a linha de 1,5 gols esperados foi superada, reforçando a criação de chances e a probabilidade de um alto volume ofensivo. Para o mercado de escanteios no primeiro tempo envolvendo o Torino, a nossa dica é over 2,5. E por que essa aposta? Simples. O Torino costuma ter inícios de jogo com um bom número de escanteios, com a linha de 2,5 sendo superada na maioria das vezes. Em um confronto recente entre Torino e Parma, o placar final foi de 4-1. No primeiro tempo, tivemos 4 escanteios, sendo 1 para o Torino e 3 para o Parma, o que fez over 2,5 vencer com tranquilidade. No duelo contra o Napoli, que terminou em 2-1 para os mandantes, o primeiro tempo registrou 6 escanteios. Foram 5 para o Napoli e 1 para o Torino, novamente confirmando o over 2,5. Contra a Lazio, em uma partida que o Torino venceu por 2-0, o primeiro tempo viu um total de 6 escanteios, com 3 para o Torino e 3 para a Lazio. Mais uma vez, o over 2,5 foi batido. No entanto, nem tudo são flores. Em uma partida contra o Genoa, que terminou 3-0 para os adversários, o primeiro tempo teve apenas 2 escanteios, 0 para o Genoa e 2 para o Torino. Neste caso, o over 2,5 não foi atingido, mas a tendência se reforça na partida contra o Bologna, onde o placar final foi de 1-2. No primeiro tempo, foram 4 escanteios, sendo 3 para o Torino e 1 para o Bologna, garantindo novamente a vitória do over 2,5. Para o mercado de total de finalizações em jogo envolvendo o AC Milan, a nossa dica é over 15,5. E por que essa aposta? Simples. As partidas do AC Milan geralmente são recheadas de finalizações, com o total de chutes de ambos os times frequentemente ultrapassando a marca de 15,5. Observemos os últimos jogos. No confronto contra a Lazio, que terminou 1-0 para os mandantes, registramos um total de 24 finalizações, sendo 7 para a Lazio e 17 para o AC Milan, superando tranquilamente a linha de 15,5. Jogando em casa contra a Inter, em uma vitória por 1-0 do AC Milan, o jogo teve 20 finalizações, com 9 para os mandantes e 11 para os visitantes, garantindo mais uma vez o over. Em outra partida, fora de casa contra o Cremonese, o AC Milan venceu por 0-2, e o embate foi um verdadeiro bombardeio, com 35 finalizações no total, 15 para o Cremonese e 20 para o AC Milan. O over se confirmou com folga. Mesmo em uma derrota em casa por 0-1 para o Parma, a partida foi movimentada, somando 34 finalizações, 25 do AC Milan e 9 do Parma, o que novamente confirmou a aposta. E por fim, em um empate em 1-1 com o Como, o jogo somou 16 finalizações, 6 do AC Milan e 10 do Como, atingindo a linha mínima e validando nossa análise. Fica claro que os jogos do AC Milan são sinônimo de muitos chutes a gol. Para o mercado de total de finalizações de jogo envolvendo o Torino, a nossa dica é over 15,5. E por que essa aposta? Simples. O Torino tem participado de jogos com muitas finalizações, superando consistentemente essa linha em seus confrontos recentes. Vamos aos números. Em um confronto contra o Parma, o placar final foi de 4-1, com um total de 21 finalizações, sendo 15 do Torino e 6 do adversário, superando confortavelmente a linha de 15,5. No embate contra o Napoli, que terminou 2-1, tivemos 21 finalizações no total, com 14 para o Napoli e 7 para o Torino,
confirmando novamente o over. No jogo em casa contra a Lazio, onde o Torino venceu por 2-0, a partida registrou 25 finalizações, com 13 para os mandantes e 12 para os visitantes, bem acima do esperado. Jogando fora contra o Genoa, mesmo com a derrota por 3-0, a partida teve 23 finalizações, 16 do Genoa e 7 do Torino, e mais uma vez o over se concretizou. E para fechar, no duelo contra o Bologna, que terminou 1-2 para o time visitante, foram 22 finalizações no total, 7 do Torino e 15 do Bologna, demonstrando a consistência desse padrão de muitos chutes a gol.